O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. Bom dia ou boa noite, não sei, me desculpem. Estou na Arábia Saudita, hoje são 30 de outubro, aproximadamente 3h50 da manhã. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17h10, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa, ou no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, às 17h10, e autorizou, então, a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira, geralmente, o parlamentar está em Brasília, 17h10. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara, presença às 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que cheira isso daqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, e assinou embaixo em confiança ao delegado ou àquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma. O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. 6 anos depois da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um dos assassinos, Rony Lessa, fez delação à Polícia Federal e disse que o crime foi encomendado. Quem encomendou? Domingos Brazão, político bem conhecido no Rio. Março de 2018. Marielle Franco é morta a tiros, vítima de uma emboscada no centro do Rio. O motorista Anderson Gomes também morreu no atentado. Os autores do crime foram presos 1 ano depois. Os ex-PMs e matadores de aluguel Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro, e Rony Lessa, o autor dos disparos. Os detalhes do crime foram revelados no ano passado em delação premiada de Elcio. Eu já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. Mas Elcio de Queiroz alegou não saber quem era o mandante do crime. Pergunta que também não é respondida nas mais de 15 mil páginas do inquérito da Polícia Civil do Rio. Há pouco menos de 1 ano, a Polícia Federal entrou no caso e agora os investigadores também firmaram um acordo de delação premiada com Rony Lessa. O acusado de matar Marielle disse que o crime foi encomendado por um político bem conhecido aqui no Rio. O atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado Domingos Brazão. A informação foi confirmada por fontes do jornalismo da Band na Polícia Federal. Brazão tem foro privilegiado, por isso, o acordo ainda tem que ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 2019, ele chegou a ser acusado pela Procuradoria-Geral da República de armar uma farsa para obstruir as investigações, mas a Justiça rejeitou a denúncia contra ele. Domingos Brazão é um velho conhecido da política fluminense. Quando era deputado estadual, foi citado no relatório final da CPI das milícias
Polícias, que foi presidida pelo então deputado Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, com quem Marielle trabalhou por mais de 10 anos. Brazão foi preso em 2017 pela Lava Jato do Rio, acusado de participar de um esquema de corrupção no TCE. Foi afastado e só no ano passado, por decisão da Justiça, foi reconduzido ao cargo. A principal linha de investigação é que a motivação do crime foi uma vingança de milicianos contra o grupo político de Freixo. Em entrevista ao site Metrópolis, Brazão negou o envolvimento no caso. Brazão, você mandou matar a Marielle Franco? Nem ela, nem ninguém, graças a Deus. O Tribunal de Contas do Estado não respondeu o nosso contato. O ex-prefeito de Santo André, cidade do ABC paulista, foi assassinado em 2002. O publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. O assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. O Ministério Público de São Paulo reabriu no ano passado a investigação sobre a morte de Celso Daniel. Os promotores nunca concordaram com a tese da polícia de que o assassinato do prefeito foi um crime comum de sequestro. Os depoimentos de Marcos Valério fazem parte dessa nova investigação, conduzida aqui por Roberto Vider Filho, promotor que atuou no caso na época. O processo corre em segredo de justiça. A Record TV teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade e da extensão das ameaças ao então presidente Lula, ao ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. O deputado professor Luizinho havia relatado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que, ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito. Marcos Valério disse ainda que, após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que, durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia um envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito.